Olá, amados em Cristo. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa fé católica, né? Justamente para que nós possamos ter um aprendizado a respeito da nossa fé católica e distinguindo claramente o que a nossa igreja, a Igreja Católica, nos ensina, diferentemente do que a Igreja Protestante ensina. Isso serve para a nossa edificação na fé. Então, o tema desse vídeo de hoje, para nós distinguirmos o que a Igreja Católica nos ensina, né, de acordo com a palavra de Deus, é que nossa igreja é baseada na tradição e na Bíblia. Essas são as duas fontes de revelação. Então, portanto, a nossa igreja, ela se baseia na Bíblia e na tradição. E já os protestantes, né, só se baseiam na Bíblia. E vou mostrar aqui para vocês que a própria Bíblia nos fala para seguir a tradição e a Bíblia. Então, portanto, abra a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, né? O nosso texto para esse vídeo é a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Pegue aí a sua palavra de Deus e abra em 2 a Tessalonicense, segunda carta a Tessalonicense, capítulo 2, versículo 15. Ouçamos atento a palavra de Deus. Permanecei firmes nas tradições que vos ensinamos, seja por palavra, seja por carta. Está nessa passagem da Bíblia. Portanto, a própria Bíblia nos recomenda que também recorremos, né, à tradição. A tradição e a Bíblia, duas fontes da revelação. Hoje vamos refletir sobre um dos pilares mais importantes da fé católica, a tradição e a Sagrada Escritura, como duas fontes da única revelação divina. Num tempo em que muitos afirmam só a Bíblia basta, é necessário voltar às raízes do cristianismo e entender como Deus revelou sua verdade à humanidade. Portanto, os nossos irmãos evangélicos, eles sempre nos falam, só a Bíblia basta. Mas a própria Bíblia fala que não só a Bíblia basta. A Bíblia e a tradição está na própria palavra de Deus. A palavra de Deus se manifesta de duas formas inseparáveis. A Sagrada Escritura, que é a palavra escrita, e a Sagrada Tradição, a palavra viva. Ambas provêm do mesmo Espírito e ambas conduzem à salvação. É o que nos ensina São Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Permanecei firmes nas tradições que vos ensinamos, seja por palavra, seja por carta. Veja, a palavra falada e a palavra escrita, ambas têm autoridade. A tradição não é costume humano, mas a entrega fiel daquilo que os apóstolos receberam diretamente de Jesus. A Escritura é fundamental. Ela foi inspirada por Deus, mas ela não caiu do céu pronta. A Bíblia nasceu dentro da tradição da Igreja. Durante séculos, os cristãos viveram a fé sem uma Bíblia completa, mas guiados pela pregação viva, pela Eucaristia, pelos sacramentos e pela ação dos apóstolos em seus sucessores. Portanto, a Bíblia foi feita através da tradição da Igreja. Quem criou a Bíblia, a palavra de Deus, foi a própria Igreja através da tradição, através das cartas de Paulo, e tem inúmeras outras cartas de vários apóstolos que não estão dentro da palavra de Deus, mas que possa servir de inspiração para nós entendermos também a nossa fé. Foi a tradição da Igreja que perseverou, discerniu e canonizou os livros inspirados. A Bíblia não traz uma lista dos seus próprios livros. Quem determinou quais livros fazem parte dela? A Igreja Católica no século IV, guiada pelo Espírito Santo. E é por isso que não se pode separar Bíblia e tradição. Fazer isso é dividir o que Deus uniu. A igreja é como uma mãe que ensina os filhos com amor, transmitindo tanto o que está escrito como o que foi vivido. Celebrado
e guardado no coração da fé. O Catecismo da Igreja diz: a sagrada tradição transmite integralmente a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. E continua: a tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus. Sem a tradição, a Bíblia pode ser mal interpretada. Foi por isso que o próprio Pedro alertou que há passagens difíceis de entender e que muitos a interpretam erradamente, causando a própria perdição. Está na palavra de Deus, na segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 16. Por isso, o magistério da Igreja, os bispos em comunhão com o Papa, é o guia seguro que interpreta, ensina e aplica a palavra com fidelidade à vontade de Cristo. Queridos irmãos, a fé católica não se baseia apenas em um livro, mas em uma vida. A vida da Igreja, a vida da tradição, a vida dos santos, tudo isso sustentado pela Escritura, iluminado pelo Espírito e transmitido fielmente há mais de 2000 anos. Se hoje você ama a Bíblia, agradeça a Igreja que a guardou. Se você deseja conhecer a verdade, escute também a tradição. Juntas, Bíblia e tradição formam um único rio da graça de Deus. Separadas, tornam-se incompletas. Por isso que vemos tantas denominações evangélicas, protestantes, né? Cada dia uma pessoa fundando uma outra igreja e assim vai sucessivamente. Por quê? Porque cada um, segundo, né, o entendimento deles, interpreta a Bíblia sozinho, e não é desta forma. Na própria Bíblia está falando que para interpretá-la tem que seguir a tradição de séculos, feita por ela, pelo decorrer dos anos. Vamos rezar juntos? Senhor Jesus, Tu és a palavra viva do Pai. Ensina-nos a amar profundamente a Sagrada Escritura e a acolher com humildade a tradição que recebeste dos apóstolos. Não nos deixeis caminhar por interpretações pessoais, mas guia-nos pela voz da Tua Igreja. Dá-nos um coração obediente, fiel e sedento da Tua verdade. Amém. Que o Espírito Santo ilumine sua mente e fortaleça sua fé. E que você possa sempre caminhar com segurança pela estrada da verdadeira doutrina, sustentado pela Bíblia, pela tradição e pela Santa Igreja Católica. Deus abençoe a todos nós e até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.